Quais são as variáveis importantes para hipertrofia? Sou o professor Alexandre Evangelista e eu vou falar exatamente disso neste vídeo, mas antes, meu queridão e queridona, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar a notificação. Toda vez que eu gravar um vídeo, ele vai direto pro seu e-mail, é só você clicar, abrir, assistir e ficar feliz. Deixa seus comentários, também um like, porque o like aquece o meu coração. Então vamos lá, direto e reto, quando a gente fala em variável de treino, não tem muito o que pensar. Tá aí, as principais variáveis associadas a um treino de hipertrofia muscular, tá aí, ó. Posso parar o vídeo agora se eu quiser. Então, ó, grupo muscular, exercícios, quais são as montagens de treino, quais são os métodos, como é que você vai fazer o número de séries, repetições e qual vai ser a carga que você vai usar, qual que é a pausa, qual que é a cadência, velocidade e movimento, quantas vezes na semana o seu cliente ou você vai treinar e qual que é a ordem de exercício que você vai usar. Então você tem aí mais ou menos 9 variáveis, na verdade mais, né? Se você dividir séries, repetições e carga, você tem aí 9, 10, 11 variáveis para se preocupar, isso é só o começo. Então quando a gente fala, por exemplo, em grupo muscular, hoje a gente se fala mais em função muscular, né? Antigamente falava-se em grandes e pequenos grupos musculares. Hoje a gente sabe que músculo não tem tamanho, o músculo cumpre função, não é? Quando se fala em grupo muscular, você pode, por exemplo, optar por trabalhar em cima disso, daí a divisão desses grupos musculares. Então, por exemplo, você vai trabalhar no treino A, você vai trabalhar peito, tríceps e deltoide. No treino B, dorsais, bíceps e coxa, por exemplo. Aí eu quero dar ênfase ao tríceps. Então, o tríceps vem primeiro. Ah, mas se eu fizer tríceps primeiro, o peito é prejudicado. E a recíproca também é verdadeira. Se fizer peito primeiro, o tríceps é prejudicado depois. Então, começa por aquele grupo muscular que você quer dar mais ênfase. De repente, no caso das meninas aí, elas querem dar ênfase ao glúteo, começa por glúteo. Aí eu quero dar ênfase à coxa, começa por coxa, não tem problema nenhum. Tem que escolher quais são os grupos musculares que você vai trabalhar naquela sessão. Seja num treino único, ou então numa divisão A e B, como eu falei aqui, eu dei o exemplo. Exercícios. Você tem exercícios multi e tem exercícios monoarticulares. Você tem exercícios compostos, né, que são os multiarticulares, e os de isolamento, que são os monoarticulares. Você tem exercício que você pode fazer em máquinas ou pesos livres, então você tem que escolher aí o que você quer. Normalmente, para iniciante, recomenda-se fazer os exercícios para determinados grupos musculares nas máquinas, porque é mais seguro, é mais fácil de controlar e você consegue aí dar mais feedback para o aluno, tá legal? Já que a máquina é que vai aí direcionar o movimento, você não vai ter muita variação do ponto A até o ponto B numa máquina, como você teria se estivesse usando um peso livre, tá legal? Aí vem a montagem. Quantas montagens nós temos hoje? Nós temos 5 montagens, mas as mais comuns são a montagem alternada por segmento, onde você vai fazer, por exemplo, um exercício para membro superior, outro para membro inferior e um para a região do core, você vai alternando o segmento durante a sessão, e isso é bacana para iniciantes. E você tem a montagem direcionada por grupamento muscular, onde casa mais com o intermediário e avançado, tá legal? Não que o avançado não possa fazer as outras montagens que existam aí, mas a gente usa muita montagem direcionada por grupamento. Eu arrisco a dizer até que grande parte dos treinos na sala de musculação, eles usam essas duas montagens, a alternada por segmento e a direcionada por grupamento. Na direcionada por grupamento, como eu estava falando, você coloca 2, 3 exercícios, às vezes até mais, dependendo do cliente, do nível dele, na sequência, para o mesmo grupamento muscular. Então você vai fazer lá um treino A, você tem 3 exercícios para peito, supino inclinado, declinado e o reto. Você vai fazer declinado, as 3 séries, acabou, vai para as 3 do inclinado, acabou, vai para as 3 séries do supino reto. Então você fez 9 séries para o mesmo grupamento muscular, direcionando esse grupamento em 3 exercícios, trabalhando o peito. Beleza? Terminou, aí você vai para um outro grupamento. Tem que pensar num método. Você tem aí, arrisco a dizer até, centenas de métodos possíveis, tá legal? Você pode combinar aí diversos tipos de método. Para o iniciante, por exemplo, você pode usar um método em circuito, você pode usar um método múltiplas séries, você pode usar um método bisete, desde que use a montagem alternada por segmento, entende? Montagem e método andam sempre juntos lá, apesar de serem diferentes, tá legal? E mesmo sendo diferentes, um complementa o outro. Então eu posso fazer, por exemplo, um bisete, que é um método, usando a montagem alternada por segmento. Como assim? Eu posso fazer um supino com halter e logo na sequência fazer um leg press, para depois descansar, ok? Então uma montagem alternada por segmento, usando o método bisete. Eu posso fazer também um método drop set, para quem é mais avançado, um rest pause, eu posso fazer um método GVT, um método pico de contração, enfim, você tem, como eu disse aí, no mínimo, dezenas de métodos para trabalhar com o seu cliente de acordo com o seu nível de condicionamento, tá legal? É só para finalizar, voltando ao iniciante,
Você pode trabalhar com circuito, pode trabalhar com bisete, pode trabalhar com múltiplas séries, desde que o treino seja único, uma montagem única, tá? Você não divide aí os grupos musculares, é tudo. Ele vai fazer num dia só, indo lá 2 ou 3 vezes na semana, porque aí eu já falei da frequência semanal que tá lá embaixo, tá legal? Aí você pensa em séries, repetições e carga. Normalmente séries, número de séries, 2, 3 séries para cada agrupamento, número de repetições, 8, 12, 15 repetições, e a carga, percentual de RM, 1 RM, você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar aí com repetições máximas, onde o treino vai até a falha. Você vai trabalhar, por exemplo, aí com percepção subjetiva de esforço, que na minha opinião é o que mais funciona na prática, né, usando a escala de Omni. Então, basicamente, você tem que pensar nisso tudo. Para iniciante, o Colégio Americano recomenda de 1 a 3 séries, de 8 a 12 repetições, entre 6 a 8, aí 7, 8 na escala de Omni. Na verdade, ele fala de 70% a 85% de uma RM, tá legal? Aí vem a pausa. A pausa na musculação é de bom tom que ela seja passiva sempre aí, né? Você tem aí pausas curtas, em torno aí de 30 segundos, você tem pausas moderadas de 60 a 90 segundos, e você tem pausas longas que são de 3 minutos ou mais. Então, basicamente, você pode usar esses 3 tipos de pausa na musculação. Você tem a cadência, que diz respeito ao movimento. Então, você tem aí na fase concêntrica e na fase excêntrica, você pode seguir uma cadência. Normalmente se recomenda trabalhar mais tempo na fase excêntrica. Então, de repente, você pode trabalhar no esquema de aí 2 segundos na fase excêntrica e 1 segundo na fase concêntrica. Ou, se quiser, 2 segundos na fase excêntrica e 2 segundos na fase concêntrica, caso você queira aí também, tá legal? E é possível também dar uma pausa de uma para outra, né? Você faz 1, 2, 1, aí volta. 1, 2, 1, 1, 2, então você tem 2, 1, 2, 1. Ok, tá legal? Na prática a gente usa mais 2-2 ou 2-1 aí, dando ênfase na fase excêntrica. Você tem a frequência semanal, que eu já falei. Hoje o que se recomenda para hipertrofia é que você estimule 2 vezes por semana no mesmo grupamento muscular, seria aí o indicado. Não que você não vai ter hipertrofia com outras frequências semanais aí, não é? Se você souber manipular bem o volume, você pode treinar o mesmo músculo até todo dia, que não tem problema. Ou você pode treinar o mesmo músculo um dia só na semana, que também vai ter hipertrofia, dependendo de como você manipula esse volume, tá? Mas, grosso modo, treinar 2 vezes na semana é bacana e resolve o problema da frequência semanal para a hipertrofia. E aí vem a ordem de exercício. Eu já falei um pouquinho de ordem de exercícios, né? Lá em cima, quando eu falei de exercício, tô aqui, ó, tá a ordem. Eu falei quando eu falei de exercício aqui, então acho que matou. Tá legal? Vem a ordem de exercício. Você pode trabalhar multi, monoarticular, você pode trabalhar o mono e o multi. Aí você escolhe o que dá para fazer numa boa, né? Independente disso, normalmente quem vem primeiro sempre rende mais, tá? Vale o que eu falei lá em cima. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo na ponta do seu nariz.